Se o seu bebê, após todas as mamadas, regurgita e regurgita em grande quantidade a ponto de deixar você, papai e mamãe, muito preocupados, esse vídeo é para você. Hoje falaremos sobre o refluxo fisiológico do lactente e a doença do refluxo gastroesofágico do bebê, que é patológica e que tira o nosso sono. Muito bem. Antes de tudo, eu preciso deixar claro quais são os motivos pelos quais os bebês têm refluxo. Por que eles regurgitam tanto? E antes de eu continuar com essa dúvida, eu vou pedir para você, por gentileza, já se inscrever nesse canal, já curtir esse vídeo e encaminhar para as mães e pais que têm essa dúvida, que estão passando por essas situações, porque só assim a gente vai conseguir disseminar as informações e esses conteúdos para o maior número de pessoas. E seja muito bem-vindo nesse canal. Eu sou a doutora Júnia Leite, sou médica pediatra, formada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e hoje vamos falar então sobre essas duas situações. Quais são os motivos pelos quais os bebês têm regurgitação e têm refluxo? O primeiro motivo é que lá no finalzinho do esôfago, a gente tem uma válvula. Essa válvula chama-se esfíncter esofágico inferior. Essa válvula, nos bebês pequenos, ela é muito imatura, de forma com que ela seja bem fininha, não é muito musculosa e não gera a pressão necessária para evitar que a comida volte, que o leite volte do estômago para o esôfago. Ela ainda não é desenvolvida nos bebês. Com o tempo, ela começa a ser mais desenvolvida até chegar ao ponto de sermos nós adultos. O segundo motivo é que existe um ângulo entre o estômago e entre o esôfago, que é um ângulo muito curto nos bebês e maior nos adultos, de forma com que facilite essa passagem do estômago para o esôfago. E claro, o terceiro e o quarto motivo pelos quais os bebês regurgitam é que eles estão na maior parte do tempo deitados na posição horizontal e a maior parte da ingesta alimentar deles é através do leite, né? Até os 6 meses é só o leite. Então, são um alimento líquido, favorecendo essa passagem e esse retorno. Muito bem. E a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que vai melhorar, mas até lá gera uma frustração, gera um medo, gera uma preocupação, né? Tanto dos pais como nossa. E que minha função nesse vídeo é te orientar para as situações nas quais você precisa procurar ajuda, tá? Então, a primeira situação na qual eu falei, que é a situação fisiológica, é o refluxo fisiológico do lactente. O bebê que regurgita após todas as mamadas, regurgita em bastante quantidade e alerta os pais com relação a isso, porém, ele ganha peso super bem, tá ganhando peso adequadamente, ele tem o desenvolvimento adequado, quando o pediatra perguntar, ele já está ficando sentadinho, ele já consegue pegar as coisas com a mão, esse bebê ele atinge todos os marcos do desenvolvimento. Além disso, é um bebê que quando regurgita, regurgita feliz, ele não está sofrendo com aquilo, mas os pais estão, não é mesmo? E aí o bebê quando regurgita, ele está ótimo. Além disso, ele não tem outras manifestações de outros órgãos e sistemas do corpo. Esse bebê, provavelmente ele se encaixa dentro da doença fisiológica do refluxo. Quando ele regurgita, ele está feliz, então a gente chama também de regurgitação ou de regurgitador feliz, certo? Agora, existe uma outra condição, que é a doença, é algo patológico, é algo que leva a problemas no desenvolvimento desse bebê, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Esse bebê, em contrapartida, não ganha peso bem, é um bebê que não se desenvolve bem, é um bebê que quando regurgita, ele regurgita com dor, ele regurgita sofrendo, ele fica claro na hora que ele está regurgitando que não está tudo bem, ele para de mamar por conta daquilo, é um bebê que está sempre irritado. E durante a mamada, na hora que ele para de mamar, ele está com faces de dor, faces de sofrimento. Essas são características que chamam a atenção para a doença do refluxo gastroesofágico. E uma condição que a gente precisa ficar muito atento é bebês que têm o refluxo que é patológico e está associado a manifestações pulmonares. É um bebê que está sempre chiando, é um bebê que está sempre tendo
sintomas pulmonares, sempre com pneumonia, com alguma outra coisa que atinge o pulmão, e que provavelmente pode estar acontecendo essas manifestações no pulmão em função desse refluxo, que está sempre voltando líquido no esôfago, tá? Então, um bebê que tem essas duas condições associadas tem que chamar atenção para uma investigação um pouco mais minuciosa. E a gente nunca pode se esquecer da doença da alergia à proteína do leite de vaca, tá? Eu gravei um vídeo sobre essa situação, eu vou colocar o link aqui. Sugiro que você assista, porque vai complementar com esse vídeo de agora. E é uma condição que todos os bebês que têm o refluxo, a doença do refluxo, têm que ser avaliados, pensados na possibilidade de esse refluxo ser uma manifestação da alergia à proteína do leite de vaca. Então é muito comum que seja retirado os produtos lácteos da mãe, tanto da mãe quanto da fórmula do bebê, certo? Agora, numa situação em que isso não está acontecendo, na situação do refluxo fisiológico, o que a gente pode fazer para ajudar esse bebê? A primeira coisa é fracionar as mamadas. Então, o bebê deveria mamar numa frequência um pouco maior, mas em menor quantidade, para que o estômago não dilate muito e a chance desse leite voltar para o estômago seja menor. O segundo manejo que a gente pode ter é deixar o bebê na posição erguida, né, levantada, na posição vertical por mais tempo. Então, o bebê, todas as vezes após a mamada, eles devem, ao rotar, deve ficar um tempinho com ele erguidinho. E nessas situações, esse tempo tem que ser maior. Se antes você ficava meia hora, agora tem que ficar 40 minutos, 50 minutos, o tempo que for necessário. E ainda, erguer o berço do bebê. Veja, eu não falei erguer, colocar mais travesseiro embaixo. Eu falei erguer o berço do bebê, justamente porque não é para usar travesseiro. Mas você pode colocar um travesseiro embaixo do colchão, ou você pode simplesmente erguer, caso o seu berço faça isso. Deixar na posição de 45 graus. E para aquelas mães que usam fórmula, veja, não estou dizendo que o tratamento para curar o refluxo é usar fórmula para o bebê. Muito pelo contrário, o aleitamento materno é sempre a melhor opção. Mas, para aquelas crianças que já usam fórmula, existem fórmulas com espessantes que ajudam a reduzir esse retorno do leite para o esôfago. O diagnóstico dessas duas doenças, ele é eminentemente clínico, é através da consulta e do exame físico em que é feito esse diagnóstico. Às vezes vale a pena a observação por mais um mês, por mais 15 dias, antes de tomar alguma medida. Sempre com a avaliação conjunta da curva de crescimento, que eu sempre falo para vocês. E existem alguns exames que nos auxiliam nessa investigação, como, por exemplo, um raio-x contrastado, para ver se não tem nenhuma malformação do trato digestivo. A pH impedanciometria, que ela vai ver como que está esse pH nesse esôfago e correlacionar com tosse, correlacionar com algum outro sintoma nas 24 horas em que o bebê fique com uma sonda alocada lá no esôfago. Veja, é um exame invasivo. E que também não vai diagnosticar tudo, porque existem refluxos que são básicos. Ou seja, o líquido que volta lá do estômago até o esôfago, ele é um líquido básico e esse exame não vai nos dizer muita coisa. E existe a endoscopia, que é aquele exame que é feito, que precisa de sedação, em que é feito com um tubo, com uma câmerazinha que vai lá até o estômago e vê apenas as complicações do refluxo. Ela não vê se tem ou se não tem refluxo. Quando fica muito tempo lá, aquele líquido no esôfago voltando para o lugar errado, pode causar esofagite, que é a inflamação da mucosa. E aí isso é uma complicação em que esse exame de endoscopia vai nos ajudar, tá bem? E para os casos em que as crianças tenham a alergia à proteína do leite de vaca, é tirar os derivados lácteos da mãe ou mudar a fórmula que o bebê usa para uma fórmula de aminoácidos, tá bem? Então, espero ter ajudado com essas informações. É sempre um prazer compartilhar esses vídeos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários as dúvidas e ajude alguma mãe com essa informação. Um abraço.